Boa noite, investidores. Sejam bem-vindos a mais um Cara a Cara com o Gestor, né? Diretamente aqui dos estúdios do Modal Mais, aquele programa onde você vai ter aquela oportunidade exclusiva de falar ao vivo com o seu gestor favorito, né? E hoje, um dia extremamente importante para a economia brasileira, não esqueça, hoje é dia de Copom. E nós vamos falar muito sobre esse cenário, né? Nós estamos aí com uma expectativa de alta na taxa Selic nessa reunião para conter a pressão inflacionária que a gente está vivendo aí dos últimos meses, muito em função, né, de problemas intrínsecos à nossa economia, mas também acelerados mais recentemente pela crise da Rússia com a Ucrânia e todo o choque em cima do petróleo e das commodities, né? E aí, justamente por culpa dessa alta da inflação e dessa expectativa de alta da Selic, né, que a reunião está acontecendo agora, deve sair o comunicado, inclusive, enquanto nós tocamos a nossa live, se der, vou pegar aqui o celular e passar para vocês o resultado dessa campanha, né? Dessa campanha, não, desse cupom. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês de quais são as oportunidades, né? O que pode, quais ativos podem ser beneficiados, né? E como principalmente os ativos de crédito privado são impactados por esse cenário de inflação mais alta e o Copom subindo a nossa taxa Selic. E para isso, né, é um prazer aqui para mim receber o Alexandre Miller, da JGP, ele é gestor dos fundos de crédito da JGP. A JGP é uma casa que dispensa apresentação, a gente vai contar para vocês depois um pouquinho aí da história da JGP mais para o meio do programa. Mas, Alexandre, primeiro de tudo, cara, muito obrigado por ter vindo aqui para o nosso programa, pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui. Bom, obrigado pelo convite, Vitor. É sempre bom poder falar com os investidores, com vocês aí. Então, para a gente é uma satisfação. É isso aí. Então, Alexandre, eu já vou começar aqui, talvez por uma pergunta que seja a maior curiosidade dos nossos investidores, né? E aí eu vou deixar ela bem ampla para você decidir quais cenários e ativos você acha que podem ser mais beneficiados. Mas o grande ponto é, a gente vai ter uma alta da Selic agora, né? Assim, acho que se isso não acontecer, o mercado vai panicar. Então, a gente vai ter uma alta. A dúvida é se vem 1,25, 1,5. Teve gestor numa pesquisa que eu rodei hoje que falou que viria 1,75. O cara já está lá na outra ponta da curva em relação à agressividade do Copom. E uma inflação que vem, cara, galopando e a gente vem olhando a inflação, as estimativas ali do Focus, cada semana um pouquinho mais alta e cada vez menos convergindo para a meta, né? Como é que os ativos, né, de crédito, de uma maneira geral, performam com esse cenário e como é que está a perspectiva de vocês aí para essa classe de ativos? E aí, obviamente, né, a gente tem indexadores diferentes, indexadores pós, indexadores pré, indexadores em inflação, mas como é que está a cabeça de vocês para ativos de crédito no Brasil com essa alta da Selic para conter a alta da inflação? Legal. Bom, acho que primeiro essa questão da inflação hoje ela já pode ser considerada uma questão global, né? Acho que a origem muita gente já tem discutido, né? Começa com uma política muito estimulativa na frente fiscal e monetária em resposta à pandemia, né? Em 2020. Uma expansão de balanço dos bancos centrais aí comprando ativos, pressionando juros para baixo, jogando as principais economias do mundo num território realmente muito estimulativo, né, do ponto de vista de consumo, e acaba sendo agravada aí por essa questão geopolítica agora na Rússia, né, e uma nova onda de Covid também, impactando ali a China, né, que segue com essa política de Covid zero. Então, restrições de cadeia de suprimento para tudo quanto é lado, demanda ainda um território muito aquecido, e agora a gente chega numa situação onde os bancos centrais estão sendo forçados a responder, né, a usar realmente um instrumental de política monetária para tentar esfriar a economia e controlar a inflação, né? Hoje a gente teve nos Estados Unidos a decisão do Fed, né, a subida de 25 base points, a primeira subida aí desde 2018, se eu não me engano. Então a gente já começa a ter também agora nos mercados desenvolvidos um ciclo de ajuste de política monetária. Aqui no Brasil, esse ajuste ele começou mais cedo, né? A gente já tem algumas altas de Selic aí, hoje a gente tem o Copom, como você comentou, nosso cenário base aqui de um aumento de 100 base points, a gente acha que é o mais provável que o BC vai fazer. Acho que o Banco Central brasileiro ele passou por uma situação que comprometeu, de certa maneira, um pouco da sua credibilidade, né, com juros a 2% e inflação
crescente, o Banco Central, por algum momento, usou de artifícios de bancos centrais de países desenvolvidos, né, forward guides, juros reais em território negativo por muito tempo, em uma economia que tem deficiências aí fiscais, que tem mobilidade de capital, né, então nossa moeda acabou desvalorizando bastante em resposta a essa política, o que acabou forçando o Banco Central a rapidamente mudar de curso, justamente porque parte dessa desvalorização cambial e de altas aí de preços já estavam impactando a inflação. Provavelmente vai ser necessário um esforço adicional do Banco Central para recuperar parte dessa credibilidade, para deixar os juros reais aí da economia de novo em território positivo por mais algum tempo. Então, acho que o contexto geral que a gente está conversando aqui, e isso vale não só para crédito, mas para todas as classes de ativo, é um conceito de normalização ou de reversão de ciclo de política monetária estimulativa. Essa reversão começou hoje nos Estados Unidos, já começou alguns meses atrás no Brasil, mas esse é o mundo que a gente está vivendo agora. É uma briga para se ancorar expectativas inflacionárias, para se esfriar as economias, porque realmente a questão da inflação ela é um assunto sério. Dito isso, a gente passa a pensar um pouco no impacto desse estágio do ciclo sobre as diferentes classes de ativos, né? E aí você perguntou mais especificamente sobre crédito local. O crédito aqui no Brasil, eu diria que é um pouco de um porto seguro nesse momento, né? E aí tem algumas questões que fazem isso. Primeiro, a gente tem uma característica aqui no Brasil, onde o grosso do mercado de crédito ele é pós-fixado. Ou seja, ele está indexado ao CDI e ele foge dessa volatilidade de curva de juros, se a curva sobe para lá, inclina para cá, o crédito não traz isso para dentro da sua dinâmica de preço. A gente segue rodando lá com as debêntures ou com os títulos bancários, remunerando em CDI mais um spread de crédito. Então, essa é a primeira questão. Você tem outras coisas interessantes. O crédito, aqui no Brasil, ele ainda é pouco penetrado nas carteiras. Se você tira uma foto lá das estatísticas da Ambima para ver como é que os fundos estão alocando seus recursos, você vai ver uma alocação em crédito corporativo em torno de 5% do patrimônio dos fundos. A penetração é muito baixa. Se você comparar, por exemplo, com a alocação em renda variável, em bolsa, a gente está falando de 16%, 17% do patrimônio dos fundos em ações hoje. 1/3 disso só é crédito corporativo. Então, é a primeira coisa que também é boa, né? A gente não tem uma necessidade de grandes ajustes de alocação, pelo contrário, até parece que nesse cenário de juros altos, como a rentabilidade dos títulos, grosso modo, é CDI mais um spread, parece que os fundos estão procurando aumentar a alocação em crédito nesse momento. E a terceira coisa que eu mencionaria é o fato da gente não ter investidor estrangeiro aqui no nosso mercado de crédito. Até tem circulado a informação de que o governo brasileiro está considerando a liberação do recolhimento de imposto de renda para o investidor estrangeiro querendo fazer crédito no Brasil, o que pode até ser um cenário de upside de preço, depois a gente pode falar sobre isso, mas acaba que na prática a gente não tem esse investidor fazendo esses movimentos de entrada e saída, trazendo volatilidade. É o cara que explodiu uma guerra na Rússia, o cara corre de mercado emergente como um todo, o Brasil sofre junto, isso acontece em ações, acaba não acontecendo em crédito justamente porque você não tem esse investidor global no nosso mercado de crédito doméstico. Então acaba que vira uma classe de ativos com mais resiliência nesse momento. Lembrando que eu estou falando só do crédito pós-fixado. Muitos investidores aqui devem ter também créditos indexados à inflação, e aí tem uma dinâmica de volatilidade associada à curva de juros reais, a taxa das NTNBs e tal, mas esse é um outro papo aí também que a gente pode ter. Então, fazendo uma história curta, é um pouco isso. Não, excelente. Eu vou até aproveitar, Alexandre, a gente faz aqui ao longo do programa, conforme vão surgindo termos que podem ser novos aqui para os nossos investidores, e dar uma resumida aqui nessa questão dos indexadores, né? Eu acho que é uma dúvida que muitos investidores têm em relação a esses indexadores, né? A gente aqui basicamente olha 3 principais indexadores nos produtos de crédito privado, né? O pós-fixado, ou seja, aquele que vai render
um percentual do CDI. Né? Então, você pode pegar um CDB, ou uma letra financeira, ou uma debênture, que vai render 110% do CDI, 115% do CDI. Tá? Você tem também uma modalidade que é o pós-fixado com um prézinho ali nele, que é o rende 100% do CDI mais 4% ao ano, 100% do CDI mais 2% ao ano. Esses são os pós-fixados. Você tem também o pré-fixado, que é aquele que vai te dar uma taxa fixa. Ele vai render, por exemplo, 14% ao ano, 13% ao ano, não importa o que aconteça com o mercado. E você tem, por último, né, o que rende inflação mais um pré-fixado, né, que são mais correlacionados com as NTN-Bs. Então, esses três tipos de indexadores, pré, pós-inflação, são os principais negociados no mercado de crédito brasileiro, né, e aí você tem que entender direitinho a dinâmica de cada um deles para saber para onde é que vai o mercado. E aí, Alexandre, continuando nesse ponto, a parte dos ativos, né, indexados após fixado, como a gente falou aqui, eles vêm se favorecendo de fato nesse mercado, porque se as taxas de juros continuarem subindo, né, ele vai ter ali, se ele rendia 150% de 10, ele ia render 15. Né? Então, se esse 10 subir, ele vai render mais do que 15. Né? Agora, para os ativos indexados à inflação especificamente, né, que você falou que tem uma correlação muito grande com as NTNs-Bs, como é que você vê o mercado nesse momento? E, principalmente, como é que você vê os spreads nesse momento? Né? Você chegou a ver algum movimento de fechamento ou abertura dos spreads em relação a essa volatilidade, esse aumento de risco em função da crise geopolítica de Ucrânia com Rússia? Então, nesses ativos indexados à inflação, acaba que a gente tem uma ligação mais direta com a taxa de juros das NTN-Bs, que são os títulos federais, né? Acaba que os títulos de crédito eles são negociados com um spread sobre o que uma NTN-B de vencimento equivalente oferece. O que tem acontecido é que esse componente de juros reais ele tem aumentado. Então, na renda fixa, sempre essa relação ela é inversa. Toda vez que o juros sobe, o preço cai, tanto no pré-fixado quanto no indexado ao juros real. O que foge dessa dinâmica, como o Vitor explicou bem, acaba sendo os títulos pós-fixados. Então, tem uma discussão aí relacionada ao nível de juros reais de equilíbrio. A curva de NTN-B já está se aproximando de 6%, que é um nível historicamente muito elevado. É um nível até que as fundações, você começa a fazer com que grandes investidores institucionais passem a comprar esses títulos nesse patamar. Então, me parece que também já está chegando aí numa região atrativa em termos de remuneração, falando da NTN-B, né, que é a base para a precificação dos títulos de crédito indexados ao IPCA. Você aplica um spread de crédito sobre a NTN-B, hoje, nos títulos isentos, eu diria que está gerando em torno de 50 basis points, 0,5%. Acaba que parece que para o investidor pessoa física, na minha opinião, é um negócio muito atrativo, porque os títulos de crédito atrelados à infraestrutura, que são enquadrados na Lei 12.431, eles têm a isenção de imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda para investimento direto na renda fixa é de 15%. Se o investidor investe em um fundo de infraestrutura ou em debêntures de infraestrutura, ele está isento desse imposto. Então, você pode pensar que a gente tem aí uma NTN-B próxima de IPCA mais 6%. Então, a gente vai ter aí, precificando hoje na curva, um IPCA superior a 6% já para esse ano de 22 ou até de 23. Então, a gente está falando aí de mais de 12% de rentabilidade embutida para o investidor, com a isenção da tributação de 15%. Mais o spread de crédito, né, que pode variar aí de 0,5% a 1%. Então, a gente está falando quase 13% limpo de rentabilidade com proteção inflacionária, que é um outro ponto importante. Esses títulos de crédito de infraestrutura, eles trazem, se o IPCA surpreende para cima, seja por conta de um reajuste de gasolina, por conta de um reajuste de preço de alimentação, de energia elétrica, isso tudo aumenta a rentabilidade do investidor. Então, na minha percepção, essa isenção de 15% sobre uma rentabilidade muito alta, ela faz uma diferença danada. Quando o juros está baixinho, e você fala assim, mas o investidor não vai pagar 15%, mas a rentabilidade vai ser
3, 4, 5%, 15% em cima disso é pouco, 15% em cima de 13%, de 14% é muito. Então isso faz uma diferença na carteira. Eu acho que faz sentido aí o investidor pessoa física ter um pouco dessa alocação aí no portfólio. Não, sem dúvida. E faz sentido não só pelo cenário prospectivo à frente, mas também realmente por essa questão da otimização tributária, né? Como nós costumamos falar. E vocês aí na JGP têm um fundo de debêntures incentivada, né, Alexandre? Conta pra gente um pouquinho desse fundo. Sim, a gente tem um fundo de debêntures incentivadas. Como a gente comentou, essa isenção tributária, ela é restrita a alguns instrumentos, né? E aí as debêntures de infraestrutura que se enquadram na Lei 12.431, o CRI, o CRA, e a gente percebe que o investidor, pessoa física, ele tem uma dificuldade de selecionar esses títulos, o que é normal. Porque tipicamente são títulos quando a gente fala de infraestrutura, de projetos, né? Então você pode ter uma emissão de debênture do terminal portuário de Santa Catarina. O cara fala assim, cara, como é que eu vou analisar o terminal portuário de Santa Catarina? Quando a gente escuta o nome de uma empresa que a gente conhece, que tem ação na Bolsa, Lojas Americanas, Iguatemi, Magazine Luiza, isso tudo para a gente é mais fácil. Quando a gente entra na dinâmica do projeto específico, para o investidor pessoa física há uma dificuldade danada. Eu fiz a minha carreira toda em crédito e o que mais acontece para mim aqui no meu dia a dia é amigo, tio, primo me manda o WhatsApp aqui e fala assim, pô, recebi essa indicação do meu gerente, o que você acha? Não só da família, a turma aqui da JGP também, pessoa que opera moeda, operação, é o dia inteiro perguntando. Então essa realmente é uma dificuldade, o investidor tem que tomar cuidado, os projetos, às vezes eles têm riscos específicos, a gente tem histórias aí de default que machucaram investidores de pessoa física, acho que a mais conhecida é a debênture da rodovia do Tietê. Então, assim, algum cuidado ele realmente é interessante. E é por isso que o fundo acaba fazendo um sentido, né? Você coloca um gestor profissional, um gestor que está habilitado, que tem experiência, que tem equipe para fazer essa análise de risco, para fazer essa otimização de portfólio, essa seleção de ativos. Isso tudo, né, entra na lógica de você ter um veículo disponível. Então a gente tem um fundo de infraestrutura, hoje já é disponível em algumas plataformas, chama-se JGP, debênture incentivada a juros reais. E acaba sendo um pouco da nossa seleção do dia a dia aqui, do que a gente consegue escolher de melhor do mercado e colocar no portfólio para os investidores de pessoa física, estendendo o benefício da isenção tributária. Eu acho esse produto sensacional. Né? Quando eu vim para São Paulo aqui para a gente montar a nossa plataforma, 4 anos atrás, do zero aqui, era a classe de fundos que mais vendia, né? Porque a gente tinha uns juros ali de 2 dígitos, então, quando você olha juros de 2 dígitos, né, com a possibilidade de você ainda ficar isento de imposto de renda, torna-se algo muito atrativo. Né? E assim, uma coisa que eu acho interessante que os investidores precisam entender e precisam amadurecer cada dia mais a sua ideia, isso na sua mente, é o seguinte, eu gostei muito do nome que você usou, né? Juros reais. Né? O que esse nome juros reais traz para o investidor? Né? É o juro que vem acima da inflação, pessoal. Tudo que você ganha acima da inflação são considerados como juros reais. E por que reais? Porque é o que realmente você ganhou de valor no seu dinheiro. Porque se você tem lá 10 mil reais, a inflação foi de 60%, né? 6 mil reais do seu dinheiro viraram pó, foram consumidos pela inflação, perderam valor. Então você tem que ter um valor de ganho acima da inflação para que você tenha ganho real. Né? Então, o que eu quero dizer? Você tinha 10 mil reais, a sua inflação foi de 60% nesse exemplo muito brincalhão aqui. O seu dinheiro vai valer, para valer 10 mil reais, você tem que ter 16 mil reais. Então, qualquer dinheiro que você ganhe acima de 16 foi ganho de fato real. E esse é o segredo para a formação de capital de longo prazo, para a formação de riqueza de longo prazo, porque você vai ter dinheiro que vale de fato aquilo dali. Então, esse produto é um produto muito interessante para quem quer ter investimentos de longo prazo com ganhos reais, né? Ganhos que você vai sentir no seu bolso a diferença do seu dinheiro. Né? Você vai poder comprar mais coisas com aquele dinheiro do que você compraria no passado. Eu acho que é uma excelente saída. E aí, quando a gente fala da estrutura do fundo, tem todo aquele benefício, né? Uma equipe de gestor profissional por trás, né? Uma estrutura de análise muito completa, a possibilidade de avaliar projetos que você, pessoa física, não conseguiria avaliar. Então, eles podem ir lá em loco, olhar as estruturas de crédito, né? Por exemplo, um porto, né? Então, vai lá no porto, entender como o porto funciona. A parte de agrícola, já cansei de ver gestor falando que vai lá na fazenda, ver a safra, como é que tá, vai lá no armazém, ver se o estoque está lá mesmo, né?
tem que ter esse tipo de combinação de estrutura. E assim, equipes qualificadas, né, equipes grandes aqui, como a gente tem o time da JGP, facilita muito de ter esse tipo de approach e de acompanhamento dos ativos de crédito. E Alexandre, como é que está a estrutura hoje da equipe? Aí eu vou focar na de crédito, porque realmente a JGP, cara, ela é gigantesca, como eu comecei falando aqui, é uma das maiores gestoras do Brasil, uma das mais renomes no Brasil. Mas como é que está hoje a estrutura de crédito aí? Quantas pessoas mais ou menos você tem no time? Quantos produtos vocês fazem gestão ou estratégias, né? Conta pra gente um pouquinho disso. Legal. Hoje são aproximadamente 20 pessoas dedicadas na gestão de fundos de crédito aqui da casa. Nós temos os fundos que investem em títulos pós-fixados, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Lá fora a gente faz o swap, transforma esse título que é em dólar, que negocia no mercado global, transforma ele para um título em reais, aqui indexados ao CDI. São fundos que estão também no radar do investidor, porque a rentabilidade está subindo junto com a Selic, né? Ele acompanha. Então, a gente tem aí o JGP Corporate, Corporate Plus, o JGP Select, são fundos conhecidos aí, né, disponíveis em várias plataformas e são os mais antigos aqui da nossa casa. A gente tem alguns fundos nichados também, né? Temos um fundo destinado ao agronegócio, que também tem o benefício da isenção tributária, é um FIAGRO listado na Bolsa. Esse fundo ele é um pouco diferente, eu acho que em conceito, do fundo de debêntures incentivadas de juros reais, que a gente estava comentando agora há pouco, porque ele não necessariamente é um produto de acumulação, ele é um produto de renda. Então, ele é um produto que tem distribuído um dividendo mensal aí acima de 1% ao mês. Nos últimos 3 meses, a gente fez até um anúncio no nosso último relatório de gestão de um ganho extraordinário nesse fundo por conta de um desinvestimento em um dos títulos que a gente investiu, então há expectativa até de uma elevação por conta desse ganho de dividendos. Esse é o JGPX11, um fundo listado na B3, opera lá pelo home broker. Nós temos fundos de situações especiais, que a gente chama, que são restritos para investidores profissionais aqui, e que compram causas judiciais, brigas de arbitragem, passivos trabalhistas, fiscais. É um fundo que trabalha mais na reestruturação de empresas. Temos as 3 pessoas na equipe de gestão desse fundo. Temos um veículo ISG na casa, um fundo de crédito ISG, que em breve também vai estar subindo em algumas plataformas. Um fundo que está performando super bem. Então, é um fundo que é focado não só em maximizar o retorno do investidor, mas em maximizar a externalidade gerada por esse portfólio. E a externalidade, a gente está falando de sequestro de CO2, externalidades sociais, externalidades de reflorestamento, ambientais. Então, é uma tese bem bacana também. Temos hoje 3 pessoas diretamente envolvidas no time ISG, que é uma pauta que a gente leva bastante a sério aqui na casa. E por fim, a gente tem um time de 4 pessoas dedicados a dados e tecnologia. Eu costumo dizer que no mercado de crédito, dado é um bem escasso, né? Você quer falar de bolsa aqui, a gente liga o home broker aqui, liga a Bloomberg, liga a Economática, todo mundo sabe onde está o Ibovespa, se está 110, 120 mil pontos, quantas vezes lucro o Ibovespa está negociando, como é que isso se compara nos últimos 3 anos. Se eu virar para você e perguntar qual é o spread de crédito médio que hoje que o mercado está negociando, como é que isso se compara com o pico de estresse do Covid, como é que isso está em relação ao low histórico do mercado. Então, a gente construiu aqui uma base de dados proprietária que nos ajuda a fazer a gestão, por isso que a gente tem esse time de dados, de tecnologia, e parte dessa base de dados, inclusive, a gente abriu para o mercado. Hoje a gente divulga um índice de crédito chamado JGP Index. Quem tiver curiosidade de entrar lá na nossa página, ele está lá disponível, e é um índice que tem performado super, hiper bem. Acho que vale até ficar no radar dos investidores, que acaba sendo o benchmark para os fundos de crédito pós-fixados aí, que muita gente já está usando. E é muito interessante, realmente, se você falou, né? O mercado de crédito no Brasil ele já evoluiu muito, né? Se a gente olhar de 10 anos para cá, que é o tempo que eu tenho de mercado financeiro, é outro mercado, né? O mercado de crédito aqui dentro do país, mas realmente ainda é um mercado de balcão, né? Então, sendo um mercado de balcão, as informações ainda não são tão fáceis assim. A gente teve uma evolução por parte da Anbima, também dos órgãos regulatórios,
mas realmente a base de dados que você falou é muito diferente. É um mercado que precisa ter o acompanhamento fino de uma equipe de gestão robusta aí, como vocês têm. Alexandre, vou fazer uma provocação aqui para você, né? Nesse cenário que a gente está vendo agora, então, né, como eu falei, de Selic subindo, inflação pressionada no mundo, né, isso foi bem importante você citar isso, não é um case só de Brasil, inflação, e é muito interessante, né, que pré-Covid a gente tinha uma discussão de que o mundo não tinha inflação, né, não existia inflação no mundo, veio o Covid, piorou a situação, porque a gente, né, no primeiro momento teve uma inflação muito fraca, né, porque a atividade caiu muito em muitos países. Só que depois a inflação veio com tudo em função ali, como você falou, incentivos financeiros de liquidez que foram dados para o mercado, né? Agora, petróleo atrapalhando tudo aí junto com Rússia e Ucrânia, e também a parte de trigo lá, que são dois importantes produtores do mercado. China, muito bem lembrado, questão do Covid zero. A gente estava tendo até uma discussão hoje aqui, né, que a China tem algo em torno de 80% da população já vacinada, mas ainda continua restringindo muito quando algum caso acontece, né? E aí vale lembrar que 20% da população da China é uma população de um Brasil inteiro, então ainda é muita gente para vacinar, né? E com vacinas que não necessariamente são as que protegem mais para as variantes existentes agora, né? E aqui sem querer ser sommelier de vacina, né, gente? Pelo amor de Deus, só estou dado técnico de que algumas vacinas protegem um pouco mais para variantes mais recentes. E aí, olhando esse cenário, né, de inflação para cima, juros para cima, né, como é que você acha que um investidor poderia fazer uma composição aí dentro dos fundos de vocês, né, de alocação? O que você acha que seria um equilíbrio aí para o investidor mais arrojado? Vai. O que você acha que é um equilíbrio dentro dos fundos de vocês? Ele deveria ir 50%, 60% para o de debêntures incentivados, outros 40% distribuir entre os outros? O que você acha que poderia ser um bom equilíbrio aí para os investidores? Olha, a proteção inflacionária do fundo de debêntures incentivadas juros reais, ela é bem interessante, tá? Mas o que acontece? Ele acaba tendo um pouco mais de volatilidade por conta da própria curva de NTNB. Tá? Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: hoje a NTNB está precificando juros de equilíbrio aí, juros reais de equilíbrio, entre 5,5% e 6%. Se a gente tiver um cenário eleitoral onde se ganha um presidente que propõe uma agenda fiscal irresponsável, que se abra mão do arcabouço que a gente tem ainda em vigor no Brasil, se aumente muito a parte de gastos públicos e se isso cause uma depreciação na nossa moeda, pode ser que a curva de juros reais se equilibre mais para cima. Apesar de 6%, a gente está comentando de ser um nível bem interessante, mas pode ser que se equilibre em 6, 6,5, 7, e isso acaba virando preço para baixo nos títulos indexados à inflação. Então, assim, eu gosto pelo IPCA estar sendo transparecido dentro desse instrumento, mas eu recomendaria um pouquinho de cuidado por conta dessa volatilidade. Para o investidor que não gosta tanto de volatilidade, que é um negócio mais seguro, mais perene, aí os fundos indexados ao CDI, o JGP Corporate, o Corporate Plus, o Select, eles são mais interessantes, porque eles sacodem menos. Agora, eles não têm a isenção do imposto de renda, então também tem que contabilizar isso. A gente tem a terceira alternativa, que é justamente o nosso Fiagro, o JGPX11, que ele tem uma carteira predominantemente indexada ao CDI, ou seja, o dividendo dele tende a subir com a subida da Selic, ao mesmo tempo em que ele tem a isenção do imposto para o investidor. Esse fundo ele faz a distribuição de rendimentos mensalmente, ele negocia na bolsa, como eu comentei, e o agronegócio no Brasil, em particular, está num momento muito forte, porque também está beneficiado por esse cenário de alta de commodities, alta de preço de grãos, então os fundamentos estão favoráveis. Então, eu recomendaria para quem tem mais aversão à volatilidade, um pouco mais o JGPX11 e os fundos abertos, indexados ao CDI. Para quem aguenta a volatilidade, os juros reais já está ficando interessante, porque a rentabilidade também está bem elevada. É muito interessante você ter falado desse Fiagro, né, que eu posso dizer aqui que é um fundo diferenciado. Tá? Não é algo que você vê corriqueiramente, não é um produto que você tem um monte aí para poder alocar. Eu acho que é uma boa oportunidade, sim. E vale lembrar que, né, nós que vivemos aqui nesse mundo Rio, São Paulo, né, principalmente esse eixo Rio-São Paulo,
que concentra a maior densidade populacional do país, esquecemos que o Brasil é um país agro, né? Nós não olhamos muito para o centro do país, né? Para o norte do país, onde a gente tem ali grandes fazendas, grandes produtores de soja, grandes produtores de milho, né? O Brasil é um país agro. Então, quando a gente olha a parte lá das commodities subindo de preço, esses produtores vão se beneficiar. Então, essa estratégia de alocar no agro nesse momento realmente parece algo muito interessante. E aí, obviamente, juntando essa estratégia do agro com a proteção de estar pós-fixado, acho que facilita bastante a vida do investidor de ter um produto muito adequado para o perfil dele, que essa é a parte muito importante, né? O investidor ele precisa entender qual o perfil dele de investidor, né? Se ele é conservador, se ele é moderado, se ele é arrojado, se ele aguenta um pouco mais solavanco, se ele não aguenta tanto solavanco. É muito importante. Eu acho que para o investidor não cometer o erro, né, de sair num momento de crise, no desespero e perder dinheiro, é porque ele precisa estar com o perfil dele muito bem definido e muito bem alinhado. Quando ele faz isso, ele sem dúvida alguma consegue entregar resultados muito melhores ali nos investimentos dele na pessoa física diretamente, né? E aí, olhando os fundos da JTP, pessoal, tem essa parte ali do Corporate, né, do Max e do Corporate Plus, que é pós-fixado, e a parte do fundo de debênture. Alexandre, mais uma pergunta minha aqui, curiosidade agora em relação à carteira, né, de fato, de vocês. Tem algum nome aí? Se não quiser abrir, você fica à vontade, tá? Eu sempre faço a pergunta e dou o disclaimer que o gestor não tem obrigação de abrir. Tem algum nome legal que você tem gostado muito, algum queridinho de vocês aí no mercado de crédito recentemente? Se puder e tiver na cabeça alguma empresa, de repente, que já seja também de capital aberto, que tenha ações negociadas na Bolsa para o nosso público entender aqui o case, seria mais interessante. Você tem algum nome aí que você gostaria de comentar para a gente, só para dar um spoilerzinho da carteira? Não, tem. A gente tem acho que a gente fez posições aí nos grandes bancos brasileiros. A gente fez uma posição grande em letras financeiras subordinadas do Bradesco. Fizemos também no Banco Sicredi, que também é um banco bem conhecido aí no agronegócio, com rentabilidade bastante elevada. E é um tipo de instrumento que, infelizmente, não chega para o investidor pessoa física, né? Ele é um instrumento restrito ao investidor profissional. Para você ter uma ideia, essas letras financeiras do Bradesco, a gente investiu a CDI mais 2,5%, então o CDI já está super alto, você ganha mais 2,5% para correr um risco Bradesco. As letras do Sicredi, a gente fez a CDI mais 3,20%, então, ou seja, o CDI vai parar lá 12%, 13%, mais 3,20%, vai dar mais 15% ao ano de retorno. Então, assim, efetivamente o investidor tem que estudar bem a renda fixa agora. A gente está no momento de ciclo de alta de juros. A renda fixa deveria ganhar participação no portfólio, nas carteiras de todo mundo. A gente, nesse cenário aí, conseguir ganhar 15%, 20% com bolsa, com essa volatilidade toda, com essa incerteza toda, é desafiador. E você tem isso de forma muito menos arriscada na renda fixa. Você comentou aí, Vitor, quando os juros bateu 2%, realmente você inverte completamente essa lógica. Todo mundo tem que olhar mais para os ativos de risco, peneirar mais bolsa, mas agora inverteu de novo. Voltamos a ser um país de juros altos, e o investidor tem que saber se adaptar a esse momento. Para os investidores profissionais, né, para aquele pessoal que a turma chama dos tubarões do mercado, esse mercado de juros altos é o melhor dos mundos, porque ninguém precisa correr risco muito grande, você consegue defender a capital de forma mais tranquila. Para quem realmente já tem uma poupança, hoje proteger ela fica mais fácil. Não, sem dúvida alguma. Para quem já tem ali o capital criado, é muito mais simples fazer a proteção com essas taxas mais altas, mas por outro lado nós temos a incerteza da inflação, né? Então é um trade-off, né? A inflação, se continuar pressionando, talvez esse juro precise subir mais para conter a parte inflacionária. Teve uma pergunta aqui, Alexandre, que não é bem assim do tema aqui, mas eu achei legal, que é da Rede Suprimentos, né? Botou um nome aqui, obviamente, profissional. Fala que é leigo e que queria aprender do zero, sugere algum curso, né? Assim, eu não sugiro necessariamente um curso, tá? Mas, cara, se inscreve aqui no canal do YouTube do Modal Mais, me segue também aqui no Instagram, eu estou fazendo um trabalho de educação financeira lá, estou começando agora, pedido aqui de uns parceiros nossos, cara, segue também o Leandro Martins,
né? A Thay Rodrigues, 1 bilhão, são pessoas que fazem conteúdos sérios aqui para o nosso canal, tá? E que vão trazer para você bastante conhecimento do básico ao avançado, publicam uma série de conteúdos lá. E o nosso canal aqui do Moda Mais, cara, tem um monte de trilhas educacionais também para o investidor que já é mais avançado e para o investidor que está começando agora, tá? Então, começa por aqui, eu acho que é um caminho muito legal, você vai gostar bastante aí dos conteúdos que você vai receber, tá? Tem conteúdos dos mais básicos aos mais avançados, de todos os tipos, né? Como eu falei, Leandro Martins fala muito de renda variável, eu falo muito sobre planejamento financeiro, sobre fundos de investimento, sobre renda fixa, né? A Thay fala muito também sobre planejamento financeiro, educação financeira e alguns produtos. O Fabrício é o cara mais flexível, ele fala de renda variável, de educação financeira, de empreendedorismo, fala sobre uma série de assuntos, eu acho que você vai gostar bastante, tá? Alexandre, Ô, Vitor, diga. se eu puder só fazer um comentário em relação a Claro. isso, ontem aqui no escritório da JGP eu estava passando perto da mesa da nossa analista de ESG e eu vi ela assistindo uma live e a velocidade da boca do rapaz que estava fazendo a live era impressionante, eu já estava assistindo a velocidade 2,5, né? Então essa turma mais nova consegue absorver conteúdo e com essas disponibilidades aí de lives, de canais, é impressionante como eles têm processado e aprendido conteúdo. O time ISG é um assunto novo para a gente e o pessoal aqui já discute no detalhe desde tecnologias de hidrogênio verde até critérios para certificação de crédito de carbono e tudo usando muito assuntos complexos, difíceis, novos e usando muito esse artifício das lives, do YouTube, dos podcasts e tal. Isso acelera muito o aprendizado. Então, só reforçando a tua recomendação aí. Não, e inclusive nessa questão de ESG, nós também já utilizamos a inteligência de vocês aqui, nós convidamos, cara, mas tem mais de um ano, pode ser Mariana, a menina que toca o ESG de vocês? É esse o nome dela? Talvez a Gabriela ou a Isadora. Não, acho que foi a Gabriela, acho que foi a Gabriela. Enfim, tá me falhando aqui o nome no ao vivo aqui, eu não vou lembrar, mas a gente fez aqui um painel sobre ESG especificamente, convidamos aí ela aí da JGP para falar um pouquinho para a gente também sobre essa pegada, né, de sustentabilidade, governança, né? Então foi bem legal a gente ver que vocês são pioneiros também nisso, começaram já tem um bom tempo. Esse nosso papo foi há mais de um ano num evento que nós criamos aqui do banco, e vocês já tinham o produto já rodando há muito tempo, né? E eu lembro bem desse caso que foi super curioso, porque ela estava no México, foi no meio da pandemia, ela estava no México, nós fizemos remotamente, e aí a gente tinha 3 entrevistados de dia e ela de noite no cenário atrás. Deve ter sido Então, a Júlia, provavelmente. ela estava no México nesse período. E aí atrás dela estava de noite, né? E aí tiveram até investidores que perguntaram: pô, mas tá de noite um, os outros estão de dia. Eu tive que fazer a explicação: não, gente, ela está no México, os outros estão aqui no Brasil, então por isso que está assim. Foi super engraçado, e ela é sensacional. Eu até peço desculpa por não lembrar o nome aqui, mas eu achei o papo incrível. Ela fala super bem, entende muito desse assunto, tá? Alexandre, a gente está chegando aqui no final do nosso programa. Cara, queria te agradecer imensamente pelo tempo que você disponibilizou aqui para a gente e abrir aí para você deixar um último recado para o nosso investidor. Fica à vontade para deixar seu último abraço aí. Não, obrigado pela oportunidade, pelo tempo. Como eu falei antes, atenção ao ciclo ao ciclo financeiro que a gente está vivendo, é um ciclo diferente, a gente vai ter uma normalização de política monetária, elevação de juros, isso impacta as grandes classes de ativos. No Brasil, a gente tem essa possibilidade de isenção tributária para o investidor pessoa física, faz diferença, conforme os juros fica mais alto, maior a diferença que faz. Então, são as dicas que eu posso deixar aí. Foi um prazer poder falar com vocês. Que isso, prazer foi todo nosso. Agradeço a você, toda a equipe da JGP, por disponibilizar esse tempo aqui para a gente. A gente sabe como é difícil parar vocês, gestores, para conversar aqui ao vivo, no horário que o mercado ainda está ali fervilhando, mas novamente foi um prazer recebê-lo. E, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, né? Lembrando que para comprar o fundo da JGP é só entrar na nossa plataforma, vai lá em fundos de investimentos, escreve JGP que vão aparecer todos os fundos disponíveis lá para vocês, tá bom? Então é isso. Aguardo vocês aqui na próxima quarta-feira, no Cara a Cara com o Gestor. Um grande abraço e até lá. Valeu!